Quando eu tinha 17 anos, meu avô faleceu. Esse que deu a casa, esse que ia levar comida, esse que era muito próximo. Ele era o porto seguro da minha mãe, porque o meu pai, doente. Então ele era o porto seguro da minha mãe. Quando ele faleceu, eu não fui ao velório, eu não fui ao enterro. Porque não me contaram que ele estava doente e minha mãe foi para São Paulo, eu fiquei. Quando a minha mãe chegou, eu fiz assim: mãe, e aí, como que o vô tá? Aí ela fez assim, transtornada: ele não existe mais. E aí eu olhei para ela: como assim? Ele morreu. E eu só fiquei olhando para ela, Karina, sem reação nenhuma. Aí ela fez assim para mim: eu não sei se você tem mais estrutura que todo mundo ou se você realmente é uma pedra. Karina, eu tenho a sensação que e aí eu me lembro de ter olhado para ela e eu devo ter pensado: eu quero ser uma pedra. Sabe? E aí eu percebo que eu tracei a minha vida toda para ser uma pedra. Para não sofrer, né? Não sofrer, sabe? Nada vai me abalar. E aí o que aconteceu? Quando eu fui trabalhar nesse setor, era um setor de licença saúde. Nós recebíamos o pedido de mais de 40 mil funcionários que o órgão tinha no estado todo, e nós recebíamos esses pedidos. Eu não olhava um pedido. E as pessoas olhavam para mim e falavam: Camila, você não tem dó? E aí eu falava: isso não me cabe. A minha função é processar o mais rápido que eu puder, fazer o melhor que eu puder, porque eu faço muito bem, porque esse é o meu trabalho, mas eu não vou olhar para o que cada um tem. E esse mesmo chefe que me pressionava horrores, um dia fez para mim: Camila, esse caso é grave, esse caso não sei o que, essa pessoa tá assim assado. E aí ele olhou para mim e eu, do mesmo jeito, e ele fez assim: nossa, às vezes você parece uma pedra. A mesma coisa que a minha mãe tinha falado. Ou seja, eu realmente trabalhei para ser essa pedra. Só que uma hora não deu mais, né? Uma hora começou a gritar aquilo dentro de mim. E a minha mãe falava: vai para Jesus. E eu falava: não. Tive uma segunda crise de pânico, enfim. E eu, ok. Até que esse chefe foi afastado, mudou o setor, tudo se desenrolou. Você voltou a trabalhar lá? Depois da gestação? Saí da gestação, falei: não volto mais. Não volto, vou tirar tudo que eu tinha. Eu tinha 1 ano e meio de horas, férias e licença-prêmio, de coisa que eu não tirava, porque eu só trabalhava. Eu falei: vou tirar tudo que eu tenho, e aí eu vou entregar o cargo, e aí eu procuro um outro lugar, e acabou o assunto. Só que quando eu saí, denunciaram. Olha só, eu passei anos aguentando um fardo que não era meu, só para mostrar para o mundo que eu era Mulher Maravilha, e quando eu saí, ninguém resistiu, denunciaram ele por assédio moral. Ele foi afastado, aí me chamaram para depor. Eu falei: gente, por que vocês estão me chamando? Eu passei anos guardando isso para mim. Estão me chamando por quê, no fim das contas? Mas ok. E aí ele foi afastado, e aí o secretário ligou: Camila, já deu, você tá 8 meses só, 6 de licença gestante, mais 2 de férias, você precisa voltar e tal, né? Volta. E aí o meu ego falou mais alto. Eu voltei. Eu voltei, o meu ego falou mais alto, porque eu podia não ter voltado, Karina, já estava suficiente, sabe? Eu já tinha incorporado muita coisa. Se eu deixasse o meu cargo e assumisse o meu cargo de origem, eu ia perder muito pouco financeiramente, porque eu já estava há muito tempo nos cargos, então o meu salário não ia mudar muito, mas o meu status ia mudar. Então o meu ego falou mais alto. Eu voltei. Enfim, aí esse chefe voltou, mudou tudo, uma outra chefe assumiu, pressão do mesmo jeito. E aí, de repente, tudo mudou. De repente, parece que soprou um vento lá, tudo foi reestruturado, eu fui promovida, aceitei a promoção, porque o meu ego mandou eu aceitar de novo, não deveria ter aceitado, mas o meu ego continuou comandando, eu aceitei essa promoção. E a maternidade foi ficando como no meio de tudo isso? A maternidade foi ficando como tudo na minha vida ficava. Eu fazia o melhor que eu podia pro meu filho, porque eu tinha que ser uma mãe incrível. Então, só que aí, o que acontecia? Eu acordava de manhã no piloto automático, ligava um botão. Eu tenho a sensação que eu ligava um botão. Ligava o botão, tá on. Aí eu começava, trocava ele, minha mãe ou meu pai vinham buscá-lo na minha casa, levavam pra ficar com eles durante o dia, terminava o expediente, eu saía correndo mesmo, porque eu ficava lá até o último minuto. Aí eu entrava no carro dirigindo que nem uma louca, porque eu tenho que pegar o Guilherme, pegava o Guilherme, chegava em casa, fazia janta pro Guilherme, dava banho no Guilherme, cuidava do Guilherme, dava assim 5 minutos de atenção pro meu marido era muito presente, sempre foi muito maravilhoso, um pai incrível, então a gente cuidava do Guilherme, punha o Guilherme pra dormir, apertava um botão, não dormia a noite inteira, porque o meu cérebro ficava pipocando
com tantas coisas, eu não desligava, no dia seguinte eu começava tudo de novo. Você chegou a tomar remédio, assim, nunca, Karina. ansiolítico, essas coisas, nada? Nunca. Eu não fui para um psiquiatra e não tomei nenhum remédio. Como? E onde estava essa bateria toda? Porque Então, não dorme. Então, pois é. Mas o que eu descobri? Que o Senhor me sustentou o tempo todo. Por quê? O que aconteceu? Fui promovida mais uma vez. E aí, com essa promoção, a nova secretária fez assim, então, agora você pode cuidar do seu setor sozinha. Ele é teu, quem você quer pôr, quem você quer tirar. Eu organizei todo o setor como eu queria. E aí eu respirei e fiz assim, meu Deus, tá do jeito que eu queria. Tá lindo! Fui tomar banho. E aí? Uai, que estranho, tem um caroço no meu seio esquerdo. E não era pequeno, não era pequeno. Aí eu pensei, mas desde quando ele tá aqui? Porque ele não é pequeno. Aí corro pro trabalho e falo assim, doutora, era uma área médica. Falo assim, doutora, me pede um ultrassom, alguma coisa aqui, porque desde que o Guilherme nasceu, o Guilherme tinha quase 4 anos, o Guilherme tinha 3 anos. Eu não faço exames de rotina, eu não faço nada, porque eu não tinha tempo. Eu tinha 1 ano e meio de férias, horas de licença prêmio para tirar do trabalho, lembra? Mas eu não tinha tempo. Eu não tenho tempo, então eu não faço os exames, mas eu achei alguma coisa. Fui fazer o exame, Karina, câncer de mama. E aí eu fiz assim, cheguei, né, no trabalho e falei, doutora, eu tô com câncer. Aí ela falou, ok, você vai ter que se afastar então, né? Aí eu falei, não vou não. Daí ela, mas Camila, não vai dar? Daí eu falei, não, mas eu não vou me afastar não, porque eu lutei muito pra aguentar, eu aguentei tanto, e agora que tá tudo bem, eu vou sair? Não, eu não vou sair não, eu vou fazer o tratamento e eu vou estar aqui, vai dar tudo certo. Só que, Karina, Deus vai cuidando de tudo. Eu fui, fiz Isso não te abalou, essa notícia? Você continuou então, pedra? Ou não? Então, fui, fiz uns exames, e aí peguei e tô lá, marcando tudo que é exame, pra descobrir, pra entender. E a médica tinha falado assim, Camila, vai fazer os exames pra gente entender, né, o que é direito, de fato e tal. E aí eu fui fazer os exames, só que aí eu tô lá no trabalho, no celular, tentando marcar os exames. Não é tão simples, você passa horas tentando marcar um exame. E a médica tinha falado assim, Camila, se você o câncer são células e elas podem se soltar e, né, de repente, pega outros órgãos e tal, então a gente tem que rastrear o seu corpo inteiro. E aí eu tava ali tentando marcar esses exames para rastrear o meu corpo inteiro. Só que quando eu tô aqui, quando eu levanto a cabeça, como eu tinha um cargo, eu tinha uma sala dentro de uma sala. Então os funcionários ficavam numa sala grande, eu tinha uma salinha menor. Que eu levantei a minha cabeça, tinha 5 pessoas na minha sala. Elas estavam, eu não tinha contado, mas elas estavam vendo a minha dinâmica corrida ali de meio desesperada, sabe? E as pessoas estavam ali. E aí eu olhei para elas e eu entendi que eu não tinha sido uma boa líder, porque eu não tinha treinado ninguém para fazer nada sem mim. Todo mundo dependia de mim, porque o meu ego dizia que eu era muito boa, então as pessoas tinham que depender de mim. E aí eu olhei aquilo, e aí eu desliguei o telefone, e aí eu comecei, fulano, o que você quer? Ah, isso, faz isso, faz isso, faz isso. Quando saiu todo mundo, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, eu acho que o Espírito Santo falou, deixa eu tirar o controle dela, e eu vou assumir o controle, porque não tem condições. Eu abri um gaveteiro, peguei a minha bolsa e fiz assim, Mariana, vem aqui. Era a menina que se eu não tivesse lá, respondia pelo setor. Eu falei, eu tô saindo. A Mariana era a única que sabia. Eu falei, eu estou saindo e eu só volto quando eu estiver curada. Eu saí por essa linha, desci as escadas, era no 1º andar. Eu não quis ir de elevador, porque eu saí aos berros. E o que mais me impactou quando eu olho para trás é que eu não saí aos berros porque eu estava doente. Eu saí aos berros porque eu tinha que deixar para trás algo que eu tinha trabalhado tanto para conquistar. E quando estava tudo bem, uma doença ia me tirar de lá. Você saiu berrando o quê? Eu saí chorando, entrei no carro, liguei pro meu marido e falei, eu estou indo embora e eu só volto quando eu estiver curada. E eu falei, e eu gritava e eu falei, eu não tô acreditando que depois de tudo que eu vivi, uma doença vai me tirar daqui. Nada me tirou daqui, eu aguentei
tudo. E agora eu vou ter que sair daqui porque uma doença vai me tirar daqui. Agora que tá do meu jeito. Karina, saí. E aí o chão se abriu, né? Porque aí eu acho que você recebe a notícia. Se você é como eu era, que achava que era sempre muito forte, você não dá a chance do impacto. E quando eu saí, aí eu levei um impacto. Aí eu falei, gente, mas é um câncer. Aí eu falei, ok, então agora vamos entender. O que a minha mãe conta? Que quando eu chegava na casa dela para pegar o Guilherme, era todo dia a mesma história. Me dá o Guilherme que eu tenho que ir rápido, eu preciso ainda dar janta, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E a minha mãe conta que ela olhava e falava assim, meu Deus, ela é uma bomba relógio, prestes a explodir, ela vai explodir. E ela falava, Senhor, protege, porque ela vai explodir. E aí nessa hora eu olhei e falei, explodi. Você foi somatizando, né, tudo. Eu explodi num câncer. Porque tudo aquilo que eu vivi fez o quê? Me levou para uma doença, para um câncer.